É, Então, há muito tempo atrás, né, no começo da congregação, né, eu dava umas aulas aí de história da igreja de vez em quando. O pessoal dormia e tal, mas foi legal, né? No geral foi legal. Eu vou tentar não fazer ninguém dormir hoje. Beleza, Danilo? Vai ser legal, vamos ver. Ó, hoje a gente começou o devocional falando de morte, a gente vai continuar falando de morte, desculpa. Mas vai ser instrutivo, né? Eu espero. Hoje a gente vai falar. A gente falou um pouco naquela época, né, sobre a igreja primitiva. A ideia era essa, né? Era mostrar, porque assim, às vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente está falando da igreja antiga, tal, a gente está falando de uma coisa católica, né? Parece que é coisa de católico. E aí a ideia era justamente mostrar, né, com esses estudos, que é a nossa história, né? É o nosso povo, né? Nós somos povo do Senhor e são os nossos irmãos em Cristo, né? Que passaram por todas as coisas, que tomaram decisões importantes para definir a doutrina, né? Que nós professamos até hoje. Então, assim, é a nossa história, não é uma história de católico. A ideia era essa. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre os mártires do Coliseu, né? E refletir um pouco sobre como a gente, esse estudo, né, essa reflexão, ela pode ser aplicada hoje, nos nossos dias, né? De que maneira, quando a gente lê, a gente estuda sobre isso, vê os relatos, né, do que aconteceu, o que isso pode ser usado para a gente hoje, né? Assim, como é que a gente traz isso para os nossos dias e reflete sobre a maneira como a gente está vivendo a nossa fé, sobre, enfim, uma série de coisas. A gente vai ver aí no decorrer do estudo. Eu ia falar pode passar, porque lá eu não tenho passador, eu fico pedindo para passar. Aí, ó, vamos lá. Então, começando, né? O significado da palavra Marte, né? O significado de Marte no grego é testemunha, né? Só isso, testemunha. Então, no primeiro século, o Marte, ele não morria por fanatismo ou ideal político. Ele era alguém cujo testemunho sobre a ressurreição de Cristo era tão inabalável que a própria morte se tornava a sua pregação final e mais poderosa. Então, os mártires eram aqueles que morriam por causa de Cristo, né? Para não negar a sua fé em Cristo, por causa da perseguição. A gente viu um pouco lá no. Vou recapitular aqui um pouquinho, rapidinho, né? Sobre a perseguição que ocorreu, né, à igreja, né? A gente vê ali, por exemplo, no livro de Atos, né, que os primeiros perseguidores da igreja foram os judeus, né? Foram aqueles que primeiro perseguiram os cristãos, né? A gente vê ali aqui no livro de Atos os romanos ali, sendo representados ali por várias figuras no decorrer do livro, eles não têm essa postura ainda de perseguidores da igreja, ali naquele momento ainda. Na verdade, em muitos momentos eles até beneficiam ali o apóstolo Paulo, por exemplo, que era um cidadão romano, tudo mais, né? Mas a gente vê na história, né, depois do livro de Atos, que a situação vai mudando, aí a gente tem um imperador que se chamava Nero, né, que era um cara bem, bem louco, né, e que começa a perseguir os cristãos, né? Existe lá um incêndio que acontece em Roma e ele coloca a culpa nos cristãos e aí começa a perseguir os cristãos. E aí, inclusive, nesse momento ali, o apóstolo que se tem ali, que Pedro e Paulo são mortos, né, durante o reinado ali desse imperador Nero. E aí, depois de Nero, a gente tem imperadores que são mais brandos com a perseguição e outros mais ferrenhos, até o momento que a perseguição ela se intensifica e aí um imperador atrás do outro são cada vez mais cruéis com os cristãos, até o século IV, ali, 300 e pouco ali, quando existe ali uma tolerância com a fé cristã. Mas nesse período aí de 300 anos aí, acontecem muitos martírios, né? E aí, que também não seria diferente, né? Porque a religião cristã ela foi fundada na figura de Cristo, né? Que foi o grande mártir, né? Nesse sentido, né? Morreu dando testemunho da verdade, foi morto, pregado numa cruz e ressuscitou. Então, em obediência ao mestre, né? Desejando dar testemunho dele,
Então esses homens, então, eles se mantinham firmes ali, não negavam a Cristo, e muitos eram mortos por causa disso. Obviamente, muitos negavam, né? Mas a gente entende que essas pessoas, na verdade, não estavam em Cristo, né? Aqueles que estavam, de fato, em Cristo, se mantinham firmes e não negavam a Cristo. Beleza? Então, esse era... E aí a gente tem ali no final, né? Que a gente vai ver depois que essa morte, esse martírio, era algo muito poderoso para alcançar as pessoas que viam aquilo, né? Vamos fazer um exercício imaginativo aqui, né? Vamos imaginar que vocês, né, a gente aqui, vamos imaginar que nós somos pagãos, né? Deus me livre, né? Mas assim, vamos imaginar que nós somos pagãos e nós vivemos lá no 2º, 3º século, beleza? E aí, você, como pagão ali, você gosta de ir lá no Coliseu, né, na arena e tal, para ver os jogos ali, coisa suave, né? Gente morrendo, animal morrendo e tal, beleza. Aí você tá lá, você enquanto pagão, tá assistindo aquilo, e aí de repente você vê entrar um grupo de pessoas na arena, né? Que geralmente acontecia no intervalo ali, você tinha uma luta de gladiador. Vocês já viram o filme Gladiador? Já? Tem o primeiro, tem o segundo, né? Você consegue ter mais ou menos uma imagem do que é, né? Então você tinha ali as lutas, né, de gladiadores e tal, e aí entre uma luta e outra, mandavam alguns condenados lá para serem comidos, né, pelas feras ali, serem estraçalhados e tudo mais. Aí tem um grupo de pessoas que entra lá, e aí você geralmente, né, você que está ali assistindo, você está acostumado a ver essas pessoas entrando, né, e chorando, e pedindo clemência, desesperados, porque aquilo vai, né, estão na iminência de morrer, o leão está ali já olhando para você, o urso, enfim, uma série de animais ali que tinha. Mas esse grupo de pessoas não, eles estão ali juntos, eles estão cantando hinos, eles estão com os olhos fechados orando, e a postura serena, eles estão em paz, e as feras são soltas, eles são comidos e tudo mais, e você está ali olhando, né? E as pessoas não esboçam nenhum desespero, elas continuam tranquilas, serenas e morrem, e aí aquilo fica na sua cabeça, né? Aí você vai para casa, fica pensando naquilo, né? Caramba, que doido. Aí você vai conversar com seus parentes, né? Era gente como a gente, tá? Aí você vai conversar com seus parentes ali, pô, você viu aquilo, né? Aquelas pessoas morreram daquele jeito, tão calmas, tão tranquilas, né? Quem são eles e tal? Quem são aquelas pessoas? Que cristãos são esses? Aí você vai perguntar para alguém. Imagina que você vai perguntar para sua vizinha fofoqueira, né? Você acha que todo mundo deve ter alguma, né? Perguntar a respeito, conversar sobre, aí a mulher vai e fala assim, não, então, inclusive fulano que mora ali no final da rua, dizem que ele é também e tal. Aí você fica com aquilo na cabeça, aí um dia você vai e aborda a pessoa, porque você ficou curioso, você quer saber mais sobre. E aí a pessoa vai e fala para você sobre um mestre que pregou na região da Galileia, foi morto, ressuscitou, e aí você fica escutando aquilo e vai para casa e começa a pensar sobre aquilo, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração e daqui a pouco você se tornou cristão, né? Foi para a seita também. Você e a sua família entraram para a seita. Então, eu tô contando essa história porque não é improvável que isso tivesse acontecido muitas vezes, sabe? As pessoas eram muito impactadas ali pela maneira como esses crentes, eles passavam pelo martírio de maneira não natural. Aquilo não era comum. Você vê aquela reação diante da morte, né? O irmão Vitor aí falou a respeito disso, né? Que a gente não precisa temer a morte, que o Senhor está com a gente, e mesmo em meio à derrota nós triunfamos, mesmo em meio à morte nós triunfamos. E aí a gente vê como na prática aquelas pessoas, elas colocavam isso, né? Elas viviam e davam testemunho de Cristo até na morte. Então era algo muito poderoso. Então a gente vê que ao invés de ser uma coisa que faria com que os crentes ali se amedrontassem e negassem a Cristo, a gente vê que o martírio serviu muito pelo contrário para o crescimento da igreja. Então vamos lá. Por que os cristãos eram perseguidos, né? Em primeiro lugar, porque os cristãos eles eram absolutistas, né? Eram exclusivistas, porque diziam que o único Senhor é Cristo, né? A gente tem a figura ali depois do imperador que começou a ser adorado como um Deus, né? E os cristãos se recusavam a prestar esse culto, essa adoração para o imperador romano. Então,
esse exclusivismo começou a fazer com que eles fossem perseguidos, né? Os romanos, eles eram bem tolerantes com outras religiões, né? Você podia ali adorar o Deus que você quisesse, contanto que você também prestasse culto ali, por exemplo, ao imperador. Então, e a questão da fé cristã, né, é que isso não acontecia, né? Esses homens não faziam isso. E aí, para eles, isso era um grande problema. Então, isso começou a gerar esses atritos, então, com os crentes, né? Então, eles se recusavam a queimar incenso aos ídolos pagãos, e aí, por isso, eles começaram... E aí você tinha essa ideia ali de que se você não prestasse culto ao imperador, aos deuses e tudo mais, os deuses castigariam ali Roma, né? Então, os cristãos começaram a ser culpados por qualquer coisa de ruim que acontecia. Qualquer coisa de ruim, a culpa era do cristão. E um outro ponto ali, o terceiro, era a igualdade, porque você tinha ali, dentro da igreja, você tinha pessoas... Você vê lá no livro de Atos isso já acontecendo, né? Você vê pessoas diferentes sendo convertidas e sendo alcançadas pela fé cristã. Pessoas da alta sociedade, pessoas com recursos e pessoas pobres, pessoas escravos, pessoas que não tinham nada, pessoas que às vezes não eram nem consideradas gente direito, e eram convertidas. E ali dentro da igreja estavam todos ali juntos, né? Sentavam à mesa, partilhavam o pão. Isso para eles era algo inconcebível, né? Coisa de esquerdista, brincadeira. Era algo inconcebível, né? Então esse tipo de igualdade começou a gerar também atritos, né? Porque a sociedade romana era uma sociedade as hierarquias eram bem definidas, né? Então as pessoas que estavam no topo e não falavam com quem estava embaixo. Então isso começou a incomodar também. E aí, beleza. Aí vamos para o Coliseu. Alguém já foi ao Coliseu? Eu não. Você já, né, meu irmão? Já foi também? Então, a gente tem lá até hoje as ruínas do Coliseu. E é uma coisa realmente, né, pela TV, né, que eu vi, é impressionante, né? Tipo assim, é uma coisa grandiosa, uma arquitetura... a gente vê ali a criatividade do homem, né, a capacidade dele de fazer coisas belas e grandiosas, infelizmente sendo usadas para fins terríveis, né? Mortes e tudo mais. Mas é algo impressionante, né? Toda uma questão arquitetônica ali. Até batalha naval lá dentro tinha. Se vocês viram lá o segundo filme do Gladiador, tem lá, batalha naval. E realmente aconteceu. Então você tinha todo um sistema ali para arquibancada não, né? Para a arena ali está em constante mudança ali. Então às vezes você tinha batalha naval, aí você tinha árvores embaixo, numa segunda plataforma, e essas árvores subiam e tal. Então assim, era uma coisa grandiosa mesmo. E demorou demorou bastante tempo para ficar pronto, né? Ele iniciou ali por volta de... Não, ele foi terminado ali por volta de 70, 80 ali, depois de Cristo, né? Foi iniciado pelo esse imperador ali, Vespasiano, e foi terminado por Tito. Aí quem é o imperador Tito? Só para contextualizar aqui. Vocês lembram que Jerusalém ali é destruída no ano 70, lembram disso, né? Então, o cara que destrói Jerusalém é esse Tito aí. Esse Tito foi o general, ele era general na época, não era imperador ainda, destruiu, foi imperador logo depois, destruiu Jerusalém, e o Coliseu ele foi construído com o dinheiro que foi roubado lá da Judéia, de Jerusalém, na época, entendeu? Então, esses recursos que foram retirados do templo, que foram retirados, né, de todos os judeus ali que foram aprisionados, é que serviram para construir o Coliseu. Inclusive, a maior parte dos escravos que construíram o Coliseu eram judeus, que foram presos na época e foram levados lá para construir o Coliseu. Então, ele foi terminado por Tito, né? E foi erguido lá sobre um lugar onde antes era um lago do imperador Nero, que não era um imperador que na época, né, o povo se lembrava dele de um jeito bem negativo, porque era um cara muito louco mesmo. E aí você tem então, o imperador Domiciano, ele expande o Coliseu, aí depois de Tito, outro imperador, Domiciano, ele aumenta ainda mais o Coliseu, né, constrói toda uma série ali de arquibancadas, jaulas, túneis e tudo mais. E foi esse cara também, esse Domiciano, que levou o apóstolo João para o exílio, lá na ilha de Patmos, né? Foi o último apóstolo ali, vivo, né? E o único dos apóstolos ali que não foi
martirizado, né? Que não foi... Oi, fala para mim. Ah, desculpa. Oi. Agora vai, né? E foi o único ali que não foi apóstolo João, né? Foi o único que não foi morto, né? Ele morreu lá na ilha de Patmos como exilado, né? E nesse período aqui todos os apóstolos já tinham morrido, né? Já tinham sido mortos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se vocês têm, né? Tô igual turista aqui, né? Eu não sei se vocês podem comentar, tá, gente? Ou se quiserem comentar no final, tem as perguntinhas no final também, mas fiquem à vontade. Então vamos lá, ó, condenação às feras, né? As execuções, elas ocorriam à luz do dia, no intervalo entre as lutas matinais. Elas serviam como espetáculo de entretenimento macabro e intimidação estatal contra os cristãos, né? E aí geralmente, né, os cristãos eram mortos desse modo aqui. Eles eram amarrados a estacas expostas para leões e leopardos selvagens ou eram costurados em peles de animais para serem caçados por matilhas de cães enfurecidos. O martírio era público e cruel. Então a gente vê uma crueldade bem terrível, né, que era praticada ali naquele momento, para servir como exemplo, para fazer com que aquelas pessoas, quem estivesse assistindo, né, ficasse intimidado e desistisse, né, e abandonasse ali a sua fé, né? E o desejo ali era de que esses cristãos ali, eles também negassem a fé. Era dado até a oportunidade para eles, até porque esses homens, né, geralmente, homens e mulheres, né, eram bons cidadãos, né, eram cidadãos exemplares. Então, assim, não havia nenhuma condenação a eles, exceto o fato de eles serem crentes. Então, era dada oportunidade a eles de negarem a Cristo, e aí, caso eles fizessem isso, eles seriam libertos, né? Mas a gente vê que, obviamente, muitos negavam, mas muitos não negavam, né? E se mantinham firmes. E aí, geralmente, a maioria deles era morta desse modo, né? Através desses animais selvagens, né? Leões, leopardos, ursos, né? Que eram trazidos de vários lugares ali do Império, e aí essas pessoas eram mortas desse modo, pela condenação às feras. E aí a gente tem aqui algumas pessoas que escreveram mais ou menos no período falando sobre, né, a perseguição dos cristãos, né, aos cristãos. A gente tem esse cara aí que se chama Tácito, que foi um historiador, e aí ele vai falar da perseguição de Nero, né, que veio antes da construção do Coliseu ainda, mas foi a perseguição que abriu as portas ali, a perseguição romana ali contra os cristãos e foi quem iniciou essa caçada aos cristãos e que depois culminou nesse nos cristãos sendo jogados ali nos coliseus, as feras. Ó. Ele vai falar, ó, eles foram transformados em fontes de diversão, eram cobertos com peles de feras para serem despedaçados por cães ou cravados em cruzes, ou queimados para servirem de iluminação noturna. Inclusive a gente tem até o relato do apóstolo Pedro, né, que segundo a tradição ali não quis morrer da mesma forma que Jesus, né, que nosso Senhor Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né, para que ele não fosse vinculado a Cristo, né, diretamente a Cristo. E era um modo comum ali de martirizar ali os cristãos, né, desse modo, né, pregados em cruzes, enfim, de uma série dessas maneiras assim. E a gente tem aqui, ó, a visão dos perseguidos aqui. Aí a gente tem esse homem, né, esse irmão em Cristo, que se chamava Inácio de Antioquia, né, que foi, inclusive, alguém que foi jogado no Coliseu para ser comido, né, pelas feras. E aí, antes de ser levado ao Coliseu, ele escreveu uma carta, né, ele já estava preso aqui nesse momento, né, ele era uma grande liderança na igreja de Antioquia, né, que foi inclusive a igreja onde a gente começou a ser chamado de cristão, né? A gente tem isso já lá no livro de Atos. Então, Inácio de Antioquia, que era alguém que conheceu apóstolos, né? Conheceu o apóstolo Pedro, conheceu o apóstolo João. Então, era alguém que estava ligado ali aos apóstolos também. Ele foi preso, né? Por ser essa liderança ali na igreja, foi preso e ia ser levado então para o Coliseu. E aí ele escreve uma carta aqui para a igreja de Roma, onde ele diz o seguinte, ó, sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me torne o pão puro de Cristo.
rogai a Cristo por mim, para que, por meio desses instrumentos, eu possa ser uma oferta para Deus. Então a gente tem aqui Inácio com essas palavras que ficaram bem conhecidas, né, ao longo da história, né, refletindo sobre a morte que estava na iminência de acontecer. Né. Essa imagem do trigo, para a gente, não é muito estranha. Né. A gente tem, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, quando Cristo vai falar que o trigo, vocês lembram? O trigo, se ele cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Né. Então a gente tem essa imagem já do trigo. Né. Ali Cristo está falando da necessidade da gente morrer, né? Não só fisicamente, né? Mas da necessidade da gente morrer para a nossa velha natureza, necessidade da gente morrer para o mundo, para que a gente de fato produza frutos para a glória de Deus. Né? E a gente vai refletir sobre isso no final, como, ainda que a gente não vá passar por esse martírio físico, talvez, né? Todos nós somos chamados a testemunhar e morrer por Cristo. Querem falar alguma coisa, gente? Nada? E aí a gente vê aqui as palavras de um outro homem que também foi morto, né? Não tem final feliz à la Disney aqui, né? A gente sabe que a nossa esperança não está nesse mundo, né? Como a gente já vem frisando aqui, né? Então a gente vê que esses irmãos, eles realmente, a maioria deles era martirizada na época. E a gente tem esse homem aí, chamado Tertuliano, que ele vai refletir sobre o martírio, né? E aí, como eu estava contando essa história para vocês lá no começo, né? O objetivo ali era fazer com que os caras, os homens e as mulheres ali, desistissem, né? E o entendimento ali era de que eles conseguiriam acabar com essa seita ali muito tranquilamente, né? Até porque muitos ali eram pessoas pobres, eram pessoas humildes, então achavam que era só mais uma seita de malucos lá e eles iam acabar com aquilo rápido, porque eles iam ver os outros sendo mortos daquele jeito e iam abandonar. Mas eu contei aquela história no começo justamente para a gente ver como a maneira como aquelas pessoas davam testemunho de Cristo quando estavam na iminência da morte foi algo muito poderoso, usado por Deus para a conversão de muitas pessoas. Então, todo mundo que assistia aquilo ficava impactado com aquele testemunho, com a fidelidade daquelas pessoas para esse mestre ali chamado Cristo, né, que muitos não conheciam ou conheciam mais ou menos. Então, era impactante. E aí o Tertuliano vai falar justamente isso, continuem nos matando, torturando e nos condenando. Quanto mais nos cefam, mais crescemos. O sangue dos cristãos é uma semente. A tradução que ficou mais conhecida é o sangue dos mártires, é a semente da igreja, né? Ou a sementeira da igreja. Em qual sentido? Né? Esses homens que morriam, justamente essa morte, esse testemunho deles, fazia com que a igreja crescesse, né, como uma planta que vai crescendo e florescendo. Então, o sangue deles ali era como uma semente que era plantada no coração daquelas pessoas que estavam vendo aquilo acontecendo e crescia, né, e a igreja ia se expandindo mais e mais. Então, a gente vê que esse testemunho desses irmãos foi algo muito poderoso na época, né? E é poderoso até hoje, né? A gente não é que não existe perseguição hoje, né? Pode falar, meu irmão, fala aí. Aham. Não, claro, sim, claro. Claro, com certeza, sim. Até porque, cara, quando você vê lá, é interessante, né? Porque você vê ali o Coliseu, que parece o emblema, cara, da derrota do cristianismo, né? Seria, né? Você vê aquela construção grandiosa, aquelas pessoas sendo jogadas ali para morrer. Mas, pelo contrário, foi naquele lugar ali que o cristianismo venceu, né? Por incrível que pareça, né? Não, por incrível que pareça não, né? Porque a gente vê a cruz de Cristo parecendo que seria o símbolo da derrota de Cristo, né? Quando na verdade a cruz de Cristo é o emblema da vitória dele, né? Então não foi diferente com os seguidores de Cristo. Então a gente vê que o Coliseu parecia ser um lugar onde os cristãos terminariam seus dias e aquela fé morreria.
Mas, na verdade, ali, eles venceram ali. Né? Então, as portas do inferno, de fato, não prevaleceram contra a igreja. Não. Aham. Sim. Sim. Aham. Aham. Sim, claro, não, sim, claro. Sim, 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 sim. Assim, a gente sabe que foram muitos, né? A gente não tem a conta, né? Porque eles não contabilizavam isso, mas a gente sabe que foram muitos. Né, os imperadores ali promoviam, às vezes, jogos ali e tudo mais, que duravam vários dias, né? Não era uma coisa que acontecia toda semana, né? Toda semana a gente vai para a arena, não. Mas, assim, quando acontecia, era algo que se estendia por muitos dias. Então, você tinha que ter ali muita gente, né? Para poder, né, ser entregue ali para servir como espetáculo ali. É interessante porque antes, lá no Coliseu, é, você tinha uns monumentos cristãos lá dentro, né? Tinha uns altares e tal, por causa dos mártires. E foram destruídos, né? Porque o governo ali na época achou que eles não estavam de acordo com o caráter pagão do monumento. Tá entendendo? Tipo assim, é um monumento pagão e tem esse negócio cristão aqui e não combina muito, aí destruíram. Né? Então, realmente, não se fala muito sobre isso. Mas é um fato, né, que aconteceu. Ainda que a gente não saiba quantos, a gente sabe que foram muitos. Assim, muitos não eram levados diretamente pro Coliseu, né? Mas eram mortos ali em outros lugares ali também. Tá? A gente vai ver até uma moça aqui, como exemplo, que não foi morta no Coliseu, mas foi morta numa arena também, né? E outros eram mortos ali nos arredores ali e tal. Figuras às vezes mais importantes, aí com certeza eram enviados para o Coliseu, tipo o Inácio, né? Que era um cara ali importante na época da igreja, né? Era uma liderança, foi enviado para o Coliseu. E muitos outros também. Quem eu estava falando, né? Então a gente tem essa moça aí, que eu coloquei só como exemplo, né? Que se chamava Blandina. Ela foi morta em Lyon, na França, né? Em 177 depois de Cristo. Né? Ela era uma escrava, e aí o que se tem dela, né? Que era uma moça. Acredita-se que ela não para os padrões de hoje, né, não era uma adulta, né? Ela devia ter aí mais ou menos entre 12 e 15 anos. E era escrava. E também era alguém que tinha um corpo fragilizado, né? Segundo os relatos da época, né? Era uma moça meio fraca, né? Fisicamente fraca. Mas a gente vê aqui, ó, a jovem escrava Blandina foi pendurada numa estaca de madeira, oferecido como alimento para os animais no anfiteatro da Gália. Né? Ao vê-la erguida na estaca, orando fervorosamente em forma de cruz, os irmãos enxergaram através de sua fragilidade o próprio Cristo crucificado, fortalecendo a fé de toda a igreja sob tormento. Então a gente tem essa jovenzinha aí, que se chamava Blandina, que foi morta também numa arena, não no Coliseu, mas né, porque existiam outras arenas. O Coliseu era o principal, mas você tinha outras arenas na época. E ela não só não negou a Cristo, como ela encorajou os outros que estavam passando por aquele tormento a se manterem firmes. Né? Então a gente tem até um relato de um outro rapaz que conheceu ela e falando como ela encorajava os outros. Né? E ela passou por uma série de torturas, que eu não vou descrever aqui, porque, né? Mas passou por uma série de torturas
antes de ser levada para o anfiteatro e se manteve firme e, inclusive, lá também deu esse testemunho de Cristo. E aí a gente volta para aquela história que eu estava contando. Imagina você assistindo aquilo, né? Você vê, às vezes, homens, né, grandes, guerreiros e tudo mais, na iminência da morte ali, se comportando de um jeito covarde, né? E aí você vê uma jovenzinha dessa dando esse testemunho. Imagina como isso não foi poderoso para quem estava vendo ali, né? Como isso não foi impactante, né? Então a gente tem e a gente tem até uns relatos assim que a gente de, inclusive, animais que não avançavam nos crentes e tudo mais, né? Os animais eram soltos e aí eles eram atiçados ali e não comiam as pessoas que estavam ali e tal. Então, enfim, você tem uma série de relatos ali da época impactantes, né? E aí, beleza. Eu já estou na aplicação para os nossos dias. Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra para vocês já já, hein? E qual é a aplicação para isso? Para a gente hoje, né? A história da igreja, ela não deve ser, né, uma coisa só que a gente lê só por ler, como uma disciplina de escola, né? Que às vezes tem aquelas matérias. Eu sou professor de história, eu sei que tem gente que não gosta de história, né? Mas a história da igreja, para a gente, deve ser diferente. Porque, como eu falei, é a história do nosso povo, é a nossa história. Sabe? A gente está aqui hoje enquanto povo do Senhor. Antes até de sermos brasileiros, nós somos povo do Senhor. Né? É a nossa. É aquilo que deve definir, em primeiro lugar, a nossa identidade. Então, a nossa identidade, ela diz respeito também à nossa história. Né? História enquanto povo do Senhor. Então, essa é a nossa história. Então, então, a história da igreja, ela nunca é uma coisa para a gente ler só por ler, né? Ela sempre vai trazer para a gente edificação, exortação, às vezes, né? Na maneira como nós estamos agindo, nos comportando. E vou te falar, quando a gente lê sobre martírio, eu acho que é difícil a gente não se sentir um pouco incomodado, né? Na maneira, às vezes, como a gente, por exemplo, está vivendo nossa vida. Né? Quando a gente vê essas pessoas fazendo isso, eu acho que isso é saudável, né? É bom para a nossa fé, para o cultivo da nossa fé, que a gente se sinta um pouco incomodado, né? Se a gente está vivendo um cristianismo muito raso, muito superficial, em comparação com esses irmãos, né? Às vezes a gente olha isso e acha assim, pô, não é possível, cara. Eu não sou crente. Eu não sou crente, cara. Eu mesmo já li isso, já fiquei pensando nisso, cara. Não sou crente, não. Eu não sei se eu consegui isso, não, cara. Mas, assim, a gente tem que entender que essas pessoas, elas foram fortalecidas pelo Espírito Santo. Isso não foi natural. O ponto é esse, né? Isso que elas fizeram ali não foi algo natural. Não é algo que a gente vai fazer sozinho, sabe? É o Espírito Santo que capacitou essas pessoas a fazerem isso, a darem esse testemunho. Se for pela gente, a gente vai negar. Claro que a gente vai negar. Foi o Espírito Santo. Então, quando a gente. Aplicação para os nossos dias. Né? Hoje, nós não somos lançados às feras. Aqui no nosso contexto, né, a gente não é perseguido fisicamente. Né? A gente tem irmãos em muitos lugares do mundo que passam por perseguição ainda. Né? A gente tem irmãos em países africanos, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, né, China, Coreia do Norte, que passam por perseguição física, né? São de fato mortos por confessarem a fé em Cristo. Isso acontece hoje ainda. Mas aqui, no nosso contexto brasileiro, em 2026, a gente ainda não passa por isso. Né? E a gente espera que não passe. O ponto é esse também. Né? O que a gente está refletindo aqui, mas a gente não deve querer que essas coisas aconteçam. Porque às vezes a gente vê também pessoas falando, olha, a igreja está muito fria, a igreja do Senhor está muito estranha e tal. Tem que vir uma perseguição para a igreja poder se mostrar pura. A gente não deve desejar essas coisas, tá, gente? Né? Eu acho que ninguém deseja passar por isso, né? Desejar isso. Né? A gente sabe que se acontecer, nós devemos estar na dependência do Senhor para estarmos firmes, darmos nosso testemunho, né, diante da situação. Mas a gente não deseja que isso aconteça. Mas hoje, voltando aqui, não somos lançados às feras, mas pressionados
aceder e queimar incenso aos ídolos modernos. O relativismo, o materialismo desenfreado e o egoísmo. Coloquei aqui só alguns exemplos, né? Existe essa pressão, né? Existe essa pressão cultural para que a gente se acomode ou entre nesse molde do mundo, né? Essa pressão existe, né? Coloquei ali, por exemplo, o relativismo, né? Essa questão de relativizar a verdade, né? Não existe só uma verdade. Você não pode dizer que a sua verdade é a única verdade, porque você está sendo intolerante ou opressor, né? A gente tem um materialismo desenfreado, as pessoas vivem preocupadas só com as coisas desse mundo, não pensam em nada do porvir. A gente vive a nossa vida gastando toda a nossa energia, preocupado só com as nossas coisas aqui, com os nossos afazeres mundanos. É lógico, a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente está vivendo nesse mundo. Mas isso ocupa a parte primeira ali da nossa vida. A gente não pensa nas coisas espirituais, nas coisas que dizem respeito ao nosso Deus, à nossa vida espiritual, à nossa vida com o Senhor. A gente gasta muito tempo, né, vivendo como, um termo interessante, né, vivendo como ateus praticantes. Né? A gente vem domingo para a igreja, a gente, né, ora, a gente ouve a palavra, mas aí chega na semana a gente só pensa aqui, nas coisas daqui. Então, é uma pressão, né? E o egoísmo também, né? É uma pressão hoje numa sociedade extremamente individualista que você pense só no seu próprio umbigo, ou no máximo na sua família, né? Que muitas vezes é uma forma de egoísmo também, quando você só pensa na sua família, né? Porque você vê a sua família como uma extensão de você mesmo. Então, isso são pressões da cultura hoje para que a gente queime incenso para essas coisas, né? Como ídolos. São pressões hoje. A lembrança das arenas expõe a ilusão de um evangelho moderno puramente hedonista e focado em conveniência. Então a gente segue a Cristo enquanto está sendo legal, conveniente para a gente. Né? Pô, eu venho aqui todo domingo, eu tenho meu grupinho de amigos, né? Tá legal, né? Eu faço... Esqueci o termo agora, cara. Mas é tipo socializo, né? Eu tenho meus... Network, é isso aí, network. Inclusive, cara, uma vez eu até... a Stephanie estava falando, né? Que passou por um cara na rua, aí veio comentar comigo, né? Ele falando assim, lá em São Pedro, né? Ele falou, não, cara, um cara falando com o outro. Não, cara, aqui em São Pedro não tem jeito não, cara. Para fazer network, você tem que estar na igreja, cara. Tem que ir para a igreja, cara. Senão você não faz network, cara. Tá vendo? Parece que é uma coisa absurda, mas isso a galera acha isso mesmo, cara. Você acha que, tipo assim, você... lá, por exemplo, né, contexto de São Pedro da Aldeia, tem um monte de igreja, você, para socializar, para conhecer pessoas, para achar alguém, para, né, namorar e tudo mais, você tem que ir para a igreja. Então você vai para a igreja visando essas coisas. Né? E enquanto está legal, enquanto está conveniente, né, você continua. Né? É esse tipo de evangelho, tipo de cristianismo que lota as igrejas. Você vê igrejas que estão cheias e a galera está lá por essas coisas, porque você tem igrejas da moda, né? Não, aquela igreja ali é que está bombando, então bora lá. Aí vai todo mundo. Aí daqui a pouco abre outra. É tipo, né? Tipo como você faz com várias outras coisas, né? Abre uma academia nova, vamos todo mundo para lá. Você faz isso com a igreja. A força das testemunhas da igreja primitiva residia em saber que a pior perda temporal pelas mãos imperiais era, em verdade, o ganho de sua coroa incorruptível. Então, esses irmãos, eles sabiam que, apesar de eles estarem perdendo suas vidas de uma maneira mais terrível possível, né, aquilo faria com que eles ganhassem a sua coroa incorruptível na glória, faria com que eles fossem para junto do Senhor. Não é que o martírio, né, faria com que eles fossem salvos, né? Eles já estavam em Cristo, mas eles sabiam que ao dar o testemunho fiel e ao passar por aquilo, eles estariam com Cristo, né? É por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, o evangelho da prosperidade por aí, né? Mas o problema do evangelho da prosperidade, eu estava até vendo um pastor falando sobre isso há um tempo atrás, o problema do evangelho da prosperidade
não é que ele promete demais, né? O Evangelho da Prosperidade, na verdade, ele promete muito pouco em comparação com o que o cristianismo verdadeiro promete. O cristianismo da prosperidade promete para você um carro, uma casa, né? Uma empresa, né? Legal, tal, bens materiais, coisas passageiras, coisas que a traça corrói, né? Como a gente vê lá nas escrituras, né? Coisas que a traça corrói, né? Quando na verdade o evangelho genuíno ele promete uma eternidade de paz, alegria, plenitude com o Senhor, de maneira incorruptível, algo eterno, algo que não vai ter fim. Né? Então esses irmãos sabiam disso, né? Fizeram o cálculo de custos, né? E sabiam que valia muito mais a pena seguir a Cristo, estar com Cristo, do que se render àquilo, né? Se render às pressões ali que estavam sendo feitas ali sobre eles. Duas perguntinhas, a gente já está acabando, hein? Agora é a hora de falar, ó. Duas perguntinhas aqui, reflexão e debate, ó. Trigo de Deus, né? A gente tem lá, lembra lá da citação? Vou voltar lá. Citação de Inácio de Antioquia, ó. Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me torne o pão puro de Cristo. Né? Então, o Inácio usa essa expressão que eu até falei do exemplo, né, que a gente tem lá no Evangelho de João, essa imagem do trigo não é uma coisa estranha das Escrituras. Né? Está presente nas Escrituras. De que maneiras a nossa vida diária pode ser moída para servir de testemunho puro de Cristo para as pessoas ao nosso redor? Agora são vocês. Quem vai responder isso aí? Não, é só para a gente refletir mesmo, né? De que maneiras nós somos moídos nesse mundo e isso serve de testemunho para aqueles que estão à nossa volta, né? Alguém quer falar? Falei. Ah, desculpa. Depois volta. Aham. Sim. Sim. Com certeza. Fica, aham. Fica com vergonha, né? De se posicionar, às vezes. Você queria falar, meu irmão? Fiquei imaginando uma dificuldade hoje, né? Um professor cristão dá a sua aula, né? E às vezes você vai entrar no mérito de falar talvez sobre religião, sobre Cristo, né? Sabendo também dessa realidade. E dentro daquela questão ali que é mais Deus, a gente vê outra questão cultural também. Como você falou, você colocou alguns pontos, mas eu acho que a questão cultural hoje tem muitos, ela é algo muito macro, abrange muita coisa. Sim. E a gente hoje, cristão hoje, tem que se revelar, né? Tem que se revelar, não, tem que se revelar. Ele é um ET no meio da sociedade, né? Tem coisas que olham assim como que, tem gente que pode ser da vida muito, cara. Morreu humano, morreu para pagar o pecado do pecador, enfim. A gente vive esse tema hoje, de uma outra. Então, e dentro dessa realidade aí, de negar
É isso aí. Sim. A gente vive num contexto muito de nominalismo cristão, né? Todo mundo diz que é crente, né? A maioria, mas na hora de viver de verdade, quando você começa a se posicionar de maneira consistente com aquilo que você diz que é, né? Aí você é taxado de alien mesmo. Pô, que isso, cara? Você acha isso mesmo? Tipo assim, pô, parece um alien, né? No meio do... O problema às vezes não é nem falar, né? Ah, eu sou crente. Ah, beleza. Aqui, né? No nosso contexto. O problema às vezes é na prática ali, quando você se posiciona, quando você fala certas coisas, aí você... Pode falar, meu irmão. Sim, sim. 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 Aham. Isso aí. Aham. Sim. Sim. Exatamente.
Sim, exatamente. É isso aí. A gente estava até dando estudo lá essa semana lá na igreja, em cima da pregação, né? A gente tem lá em João 15, troca a imagem do trigo, né? Vamos para a imagem da videira, né? Cristo falando que ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. E aí o ramo verdadeiro, né? Que é enxertado ali na videira, que está ali preso à videira, o Senhor, como agricultor, ele poda esses ramos para que eles produzam mais frutos, né? E o que é essa poda, né? Essa poda, muitas vezes, é o que a irmã está falando, né? É o nosso próprio eu, que precisa ser podado, né? Então, nós estamos muito cheios de nós mesmos, né? E diz respeito a esse moer também, né? Muitas vezes, nós, na nossa caminhada, nós somos constantemente podados ou moídos pelo Senhor, né? A fim de produzirmos frutos para a glória dele, né? Então, diz muito respeito a que... E, no certo sentido, né, que a irmã falou ali também, né, nós não somos mártires, né? Porque, num certo sentido, todos nós somos chamados a sermos mártires, né? Porque se a gente for pegar o significado da palavra mártir, mártir é uma testemunha. Então, todos nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Cristo, né? Pegando o significado da palavra, né? Não necessariamente a morte física, mas morrendo para nós mesmos, diariamente, né? Então, esse moer também diz muito respeito ao nosso próprio eu. Você levantou a mão, não, né? Foi você? Ah, foi você. Aham, sim. Aham. Não sei o que é isso não, sou professor de história. Aham. Uhum. Isso. Esse cara é esquisito, é. Sim. Sim. E aí, quando a gente lê, por exemplo, sobre isso deve encorajar a gente, porque se a gente for parar para pensar, gente, poxa, a gente aqui, o máximo que acontece é uma pessoa virar a cara pra gente, né? Poxa, essas pessoas, elas morriam de um jeito terrível para se manterem testemunhas fiéis de Cristo, né? Então, quando a gente lembra desses irmãos, a gente, quando está nessa situação, a gente pensa, pô, cara, né? Eu tô aqui preocupado, com vergonha de perder um amigo, ou sei lá, né? De fulano virar a cara para mim, e aí eu me acovardo, não falo, e aí, pô, quando você vê esses irmãos aí, isso deve incomodar a gente, né? Porque a gente aqui, a gente não passa por isso, nem perto disso, né? Ah, a gente serve, né? O pessoal fala, né? A gente sofre perseguição, a igreja sofre perseguição e tal. Beleza, mas não se compara, né, gente? Poxa, é uma perseguição muito mais intelectual, né? Lógico que existem, né, coisas mais graves aí, não estou falando isso. Mas às vezes é bom a gente olhar esse tipo de realidade para que a gente veja que a gente às vezes está sendo mimizento, né? Colocando, né? A gente às vezes está sendo mimizento. Então, é, é um testemunho encorajador, né? Esses irmãos servem para encorajar a gente. Ó, segundo ponto, a nossa fé tem sido relevante e firme o suficiente para incomodar os padrões egoístas do nosso século, ou temos nos misturado e conformado a eles, né? Tem sido relevante? Não. E falando enquanto igreja, né? Enquanto igreja do Senhor como um todo, né? Na nossa sociedade brasileira. Não tem sido relevante, né? É lógico que nós. Aí como é que a gente faz, né? Hoje nós, por causa do modo como a gente vive nossa vida, a gente pensa sempre só no macro, né? Então eu dei o exemplo agora falando que não, né? Enquanto sociedade brasileira,
Mas o que a gente deve entender é que nós, enquanto crentes, né, enquanto povo do Senhor, nós somos chamados a nos preocupar com a nossa realidade onde a gente está inserido, né? Às vezes a gente gasta muito tempo se preocupando com o que o Congresso está falando, o Senado. Beleza, é lógico que a gente deve se preocupar com essas coisas. Mas a gente se preocupa muito pouco com a nossa realidade prática aqui, onde a gente está. Por exemplo, a nossa igreja local. Então, a gente, enquanto povo do Senhor, é chamado a ser uma testemunha fiel na igreja local, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, sabe? Onde a gente está inserido. É assim que nós somos testemunhas, né? Não é só você chegar lá e, né, querer lá na frente do Congresso, querer falar para todo mundo ouvir, querer pegar um palanque. Não é só isso, né? A gente é chamado a ser uma testemunha nesse nosso contexto particular, né? Onde a gente está inserido, né? E é através das igrejas locais, né, igrejas locais com pessoas firmadas na fé, testemunhas verdadeiras, é que a gente vai impactando o macro. Né? Começa, você vê que o que essas pessoas fizeram ali eram pessoas, né, que estavam morrendo ali e tal. Então, foram questões pequenas ali que foram gerando repercussões maiores, né? Foram pessoas às vezes insignificantes, como eu dei o exemplo da escrava. O que era uma escrava na época? Nada, né? Lá, se você for ver ali na hierarquia ali, o que era uma escrava? Nada, era um cachorro, né? Sei lá. Mas essa mocinha, ela serviu como instrumento poderoso no Senhor para alcançar mais pessoas. E aí a gente vê que o cristianismo saiu de uma seita insignificante no Império Romano, né? Já no livro de Atos, crescendo, se expandindo e depois alcançando todo mundo, né? Então as coisas começam sempre nesse micro, né? Onde a gente está inserido, né? E a gente deve orar, pedir ao Senhor que nós agindo como testemunhas fiéis, mais pessoas possam ser alcançadas, né? Porque a gente, né, deseja isso. Sim. Aham. Sim. 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 Não. Uhum. Sim. 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 Não, com toda certeza. Com toda certeza. Se a gente vê os relatos, né, da época, né, os mártires, como a irmã falou, os mártires não eram desigrejados, tá? Primeiro ponto. Né? Estavam todos e eram comunidades bem fortalecidas. Inclusive, por exemplo, né, a gente viu lá o Inácio, né? Era alguém que estava muito presente ali na igreja local, tendo contato com as outras igrejas e tal. Então ele escreve a carta, por exemplo, para os romanos, porque os romanos que queriam ir até lá para tentar soltá-lo, ou para estar perto dele, ele falou, não precisa se preocupar e tal. Então, assim, eles estavam muito unidos, né? E também os mártires não eram membros de igreja church, né? Eles eram realmente preocupados, né?
com a fidelidade, né, ao Evangelho, à palavra do Senhor. Né? E aí o que a irmã falou, a gente não tem um coliseu hoje, mas a gente tem muita idolatria, né, disfarçada de coisas boas. Né? Então a gente não tem, né, no nosso contexto aqui, né, às vezes, esse tipo de paganismo, esse tipo de maldade bem escrachada, mas a gente tem muita coisa má disfarçada de coisa boa. Né? Então é desafiador para a gente. É por isso que a gente deve buscar a igreja. Né? Essas pessoas elas passavam pelo martírio sendo fortalecidas pelos irmãos, uns pelos outros. Ninguém é super-homem, ninguém é super-crente. Né? Nem os irmãos eram super-crentes. Né? Nem os apóstolos eram super-crentes. Então, a gente precisa estar na comunhão, né, com a igreja, para a gente dar testemunho na nossa realidade, né, mas enquanto povo, né, enquanto igreja do Senhor, né, também. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aham. Pesado, né? Falar a verdade, você gera de certa forma. Sim. Olhando o contexto do século I, século II, eu acho que seria, não é que seria mais fácil você ser cristão, você acha chato, eu acho que tem muito a ver com a forma que o Senhor age a todo mundo. São outros desafios, né? Eu acho que tem um chamado para todos. Aham, isso aí. E hoje, como a irmã falou, fácil, a vida do cara é igreja, você não tem que fazer cristão, mas você vê que tem conduta, um vão pegar, o outro vai besteira, faz isso. Parece que esses estão sendo cantados, esses não estão passando pela prova. Eu acho que hoje a gente faz o máximo para ser levado pelos outros. Sim. Mas existe uma forma que tem que ser punido. Sim. Para você ser aprovado e ser louvado. Sim. Então hoje, Sim. quem vive, acho que quem sai de casa para viver não está sendo punido. É. Quer ser punido, né? Tem alguma coisa errada, É verdade, é verdade. Não tem como. É verdade. Ou você não fala, fica quieto na rua. É verdade. Fica fechado ali, né? Exatamente. Tanto que, cara. Tem que sair de casa. Porque não, você vai ser um crítico, vai ser muito mesmo, você está no caminho errado. Está no caminho errado. Exatamente. Tanto que é interessante, porque a gente vê que depois, né, quando a perseguição acaba e o cristianismo se torna a religião do império ali, né, eles começam a passar por problemas que a gente passa hoje. Né? E aí pessoas, por exemplo, que foram perseguidas na época, começam a ver, pô, olha ali, aquela pessoa ali, ela negou Cristo há 10 anos atrás, agora está aqui na igreja. Aí começaram a ter problemas, né? Pessoas começaram a criticar justamente pelo fato de que, pô, agora é religião oficial, agora está todo mundo aqui. Né? Na época que não era, a gente estava aqui sendo perseguido sozinho. Isso aconteceu muito. Eu vou falar isso, não posso ser morto, mas Exatamente. Exatamente. E aí começou a ter essa briga de quem passou pela perseguição e quem negou a Cristo, por exemplo, mas depois voltou. Mas, pô, olha aí, voltou, agora você voltou, né? Tipo, são os problemas. Aí, essa é a realidade que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, a gente não né? A gente não sofre essa perseguição, então, num certo sentido, é mais fácil ser crente, mas aí os desafios são outros, né? De um falso cristianismo, né? Acaba que quando acontece essa perseguição, isso é purificador para a igreja, né? Porque separa justamente o joio do trigo, né? Porque aquele que vai se manter firme, quem não vai sair fora, né? Quando não está valendo a pena, nenhum falso crente vai continuar, né, professando a fé em Cristo. Então, num certo sentido, é purificador, mas a gente não deve desejar isso, né? Porque ninguém quer passar por isso. Mas são outros desafios, e aí o Senhor tem que deve abrir nossos olhos, né, constantemente, enquanto povo do Senhor, nos apegando a Deus, lendo a palavra do Senhor, em oração, espírito de oração, para que a gente saiba discernir os coliseus, né, ou os males do nosso tempo, são mais sutis. Né? Não é gigante, não é uma arena gigante, mas tem outros problemas. É isso. Espero que tenha sido... acabou mesmo. Espero que tenha sido edificante, a gente reflita sobre isso, né? Como eu falei, é a nossa história,
né? Não é uma história fria ali, a gente não está lendo sobre um povo distante. É o nosso povo, é o povo do Senhor, né? Nós fazemos parte dessa história. E que isso sirva de encorajamento para a gente e para a gente refletir, né? Como a gente tem vivido as nossas vidas, né? Se temos sido testemunhas fiéis ou se a gente tem vacilado, se amoldado a nossa cultura, né? Aquilo que vai contra a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pedir